espanhol, tudo bem? Creio que se vai compreender um pouco melhor. Eu tenho uma apresentação acá para vocês. Buenas tardes, me chamo Alain. Creio que o tempo aqui também pode correr para controlar. Então está bem. Me chamo Alain, sou de Brasil, São Paulo. Sou da Economia de Francisco. Sou um jovem que se inscreveu desde 2019. Tivemos o encontro ano passado. Acá também está Facundo, que é argentino, da Economia de Francisco. Diego, também da Economia de Francisco. Vicky, que falou anteriormente, também da Economia de Francisco. Edmir, que está aqui também, é da Economia de Francisco. José Oscar, que estava acá também, é da Economia de Francisco. E Marina, também é da Economia de Francisco. Bueno, a Economia de Francisco era uma proposta de Papa Francisco para todo o mundo. Inicialmente se hace com invitado os jovens empresários acadêmicos e os ativistas sociais. Hoje pretendo falar sobre o que é a Economia de Francisco, apresentar a vocês toda a documentação que se há, a fundamentação concreta do que é a proposta, e depois podemos assim reflexionar como podemos fazer a Economia de Francisco. Eu não sou economista, então, sou acadêmico nessa proposta, sou advogado. E mira, que quando o Papa Francisco nos invitou em 2019, a proposta originária era para que nós outros pudéssemos estar em Assis em 2020, para celebrarmos um pacto para cambiar a economia atual e construir a economia da manhã. Entretanto, a pandemia desconfigurou tudo e nós outros começamos a trabalhar em nossas casas, tudo online, em nossos computadores, e depois, sim, o ano passado, podemos ter um encontro em Assis com o Papa Francisco para, então, numa partilha do que estamos fazendo. Então, a Economia de Francisco, creio que para vocês, é inclusa como doutrina social da Igreja. Entretanto, não temos documentos formais, como Laudato Si, Fratelli Tutti, Renovario. É sempre uma carta, é uma fala de Papa Francisco, mas, entretanto, é um pacto entre nós outros. Uma outra coisa curiosa é, não é para católicos, não é para nós outros católicos. Nós outros somos católicos, estamos acá, mas é para o mundo. Então, entre nós outros jovens, temos outras pessoas de outras religiões, pessoas que não creem em Deus, mas creem na proposta de Papa Francisco. Eu gosto muito de falar sobre as juventudes, está em português, mas vou falar em espanhol. Um pacto e um processo, porque são jovens, tanto homens como mulheres, que fazem parte. Pacto é muito interessante porque pacto nos recuerda o pacto do Antigo Testamento, no qual Deus faz sua aliança com um povo, mas juridicamente falando, pacto é distinto de contrato, porque pacto se rompe com o que está sendo agora para fazer outra coisa nova. Contrato não. Contrato se pode cambiar as cláusulas e manter o objeto social que se foi contrato. Já pacto não. E processo. Processo porque Papa Francisco habla em Evangelho Gaudium sobre iniciar processo e não ocupar espaços. Então, a Economia de Francisco é um processo. Agora estamos falando sobre uma comunidade de jovens de todo mundo que faz parte. Então, não é um movimento eclesial, não é um movimento social. É muito claro deixar isto para cá, para compreendermos isto. É um processo. Papa Francisco tem muito claro em sua mente que a economia atual não vai se cambiar da noite para o dia, não vai ser com as revoluções, não vai ser com as armas, e sim um processo contínuo de cambiar. Vamos passar um pouco como aqui. Então, esse é o site oficial para que tomem notas, para que tenham as informações. Esse é o nosso símbolo. A Economia de Francisco parte da São Francisco de Assis, e não de Papa Francisco. Então, São Francisco de Assis é nossa referência para a Economia de Francisco. São Francisco de Assis soube em sua vida integrar a natureza, a proposta com o Evangelho, a proposta com os distintos, principalmente quando vai ao Oriente Médio para falar sobre a paz das cruzadas e também sobre organizar a ordem dos franciscanos. Eu estou falando sobre um artículo que vou publicar acá, espero que esteja certo. Então, estou falando de Economia de Francisco e Clara. Depois vou falar por que Clara. Em Brasil, nós outros incluímos Clara, mas a proposta original é Economia de Francisco. Então, Papa Francisco
tinha em mente em 2019 que é um encontro que estaremos nos reunindo para iniciar um processo. Entretanto, tudo se cambiou e estamos já trabalhando. Me permite, porque acá estou colocando um autor que está conosco também, nos ajudou nas reflexões iniciais, mas também me gostaria de colocar isto que é muito importante, que o amor se consiste mais em obras do que palavras. Isso muito ignaciano, desculpa, mas é assim que também eu reconheço todo o pontificado do Papa Francisco. Papa Francisco hace as coisas, não se hace falando tantas coisas, né? Hace fazendo. Bueno, acá estou compartilhando com vocês algumas fotitas sobre o encontro de 2022. Então, é muito importante que, quando o Papa Francisco nos invita a construir uma nova economia, reconhece que há uma economia que não gera vida, que mata, que exclui e que desumaniza e devasta o meio ambiente. Então, nós somos invitados a construir uma economia diferente que gera vida, que inclui, que humaniza e conserva o meio ambiente. Isso é um conceito da economia de Francisco. Depois, realmar a economia de Francisco, né? Colocar alma na economia, isso que ele pretende também para colocar para nós outros. Depois, então, tomamos nota que em 2019 ele faz um convite informando o que é a economia de Francisco e depois resgata a persona de São Francisco de Assis e também as cidades de Assis. Porque a cidade de Assis, com o pontificado de João Paulo II, se consolidou como um território de encontro, de paz, que todas as outras religiões vão também para encontrar com ele, para falar sobre isto. Então, era muito simbólico também nós encontrarmos com o Papa Francisco em Assis, para pactuarmos, então, uma nova economia, para construirmos a economia do outro dia, da manhã. Então, isso dá alguns passos, alguns sinais do que era a economia de Francisco. Já em 2020, Papa Francisco, ele nos invita a como a ser a economia de Francisco, a ser com os pobres. E eu também gosto de falar que é com as pessoas, com as mulheres, com as pessoas LGBT e mais. Depois, nós fomos divididas em 12 aldeias temáticas para trabalharmos. Acá está um pouquinho que alguns nomes delas em português. E eu recordo também que no Pacto Educativo Global, Papa Francisco resgata a ideia de aldeia. Para educar uma pessoa, necessitamos de toda a aldeia. Estou correndo porque o tempo está avançando aqui na minha tela. Bueno, por que então que Brasil se chama Economia de Francisco e Clara? Em novembro de 2019, nós outros jovens e os movimentos sociais, pastorais sociais, nos encontramos na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para pensarmos e organizarmos como vamos incrementar esse processo Brasil para Assis, né? Então, se pensava nesse sentido de criar um documento, uma carta para entregar ao Papa Francisco. E nas rodas de conversa, debates, bueno, São Francisco de Assis é uma boa pessoa, gostamos deles, mas é um homem. E a economia atual que mata, que exclui, é machista, é base de masculino. Então, é necessário reconhecermos uma inclusão da mulher. Então, para quem é franciscano, da família franciscana, sabe da grande importância de Santa Clara para toda a dinâmica e também da manutenção inicial do franciscanismo. Né? E Santa Clara, junto com Francisco, consegue criar regras distintas para suas ordens, não? E também a implementação do voto de pobreza. E Santa Clara tem a graça, então, de, ao se tornar monja e tornar-se totalmente religiosas, abandonar toda a herança de sua família e se entregar somente à providência, não? Então, isso é muito específico. Então, um grupo muito particular em Brasil, que se chama Articulação Brasileira para a Economia de Francisco, incluiu Clara. Entretanto, outros jovens que não fazem parte desse grupo também reconhecem como Economia de Francisco e Clara. Então, Clara é um reconhecimento sobre isto. Bueno, passar acá que a economia de Francisco não é uma proposta separada de outras propostas que existem no mundo. A economia atual é a economia capitalista e temos outras propostas de economia distintas para cambiar a economia. Então, nós outros reconhecemos quanto a isto. E, bueno, 3 pontos importantes para finalizar que Papa Francisco nos dá a caminhada para a economia de Francisco.
é olhar o mundo através do olhar dos pobres, dos mais pobres, gerar trabalho de verdade e encarnar as ideias. Papa Francisco não abandona as ideias, mas sim implementar as ideias. E acá está o pacto que celebramos em Assis. Ela, não sei se dá para mirar a assinatura do Papa Francisco. Muitas graças, desculpa pela correria.